Vibe Mundial FM. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Esse é o poema de abertura de ensinamentos, que todos os monges e monjas, leigos e leigas, quando vão dar ensinamentos de Buda, os ensinamentos tradicionais, esse é o poema que a gente fala, não é? O Dharma quer dizer a lei verdadeira, os ensinamentos. Incomparavelmente profundo e ao mesmo tempo muito sutil. Porque às vezes a gente tem a impressão que coisa profunda é mais rude, né? Não, tem profundeza e sutileza. É raramente encontrado. Não é? Somos poucos nós que aqui seguimos o Momento Zen na Rádio Vibe Mundial, não é verdade? Se a gente comparar com a população do mundo, não somos tantos. É raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora, nós podemos ver o Dharma, podemos ver a verdade, nós podemos ver o que é assim como é. Podemos vê-lo, podemos ouvir. E não é só o que eu falo, não é só aqui na Rádio Vibe Mundial, no Momento Zen. Nós podemos ouvir no canto dos pássaros, podemos ouvir no som dos pneus no asfalto, na terra, na neve, no paralelepípedo. Podemos ouvir o Dharma em cada som, em cada nota musical, em cada ruído, nas harmonias e nas notas desarmoniosas. Dizem que aquela música chama The Blues, né, que é uma música um pouco triste, é uma notinha que ela sai um pouco fora, ela dá uma tristeza na música. E essas são as notas da nossa vida. Que notas você está tocando? Às vezes nós nem percebemos que nós somos essa música, que nós somos essas notas musicais. Não está fácil para ninguém. Nossa, quando a gente pensa que está acabando, começa outra vez. A pandemia aqui no Brasil, no mundo, de novo está muito forte, muitas pessoas contagiadas, infectadas, os hospitais ficando lotados. Meus discípulos e discípulas, médicas e médicos, têm pedido tanto, monja, fala de novo, fala para as pessoas não saírem de casa. Eu não sei se vocês viram, fizeram até com um bichinho voando, parece um fantasminha, né? E as pessoas ficam com medo e voltam para casa. É isso. Temos que criar causas e condições para nós nos aquietarmos um pouco. Claro que dá vontade de sair, de encontrar amigas e amigos, de festar na esquina, tomar uma cervejinha, namorar, contar histórias, comer juntos sem máscaras. Mas não é o momento ainda. Esse momento nós estamos preparando para que cheguemos juntos lá. Cheguemos vivos lá, não é? Então, de novo, eu faço aqui na Rádio Vibe Mundial, neste Momento Zen, novamente a recomendação, que a gente já cansou de ouvir, não é? Nossa, monja, você também. Eu também. Todos nós. Eu peguei aqui, faz tempo que eu não vejo esse livrinho, foi o primeiro livro que eu escrevi. Chama Viva Zen. Reflexões sobre o instante e o caminho. Zen é uma palavra interessante que tentamos traduzir. Reviramos dicionários e conceitos em português, grego e latim. Nada. Não há tradução para o Zen. Não é o ficar bem. É mais do que o bem e o mal. Vou tentar explicar. A palavra da Índia, de 2.600 anos atrás, era dhyana,
ou jhana, referia-se à prática dos yogis, dos vedantas, dos religiosos, brahmanes e budistas. Sentavam-se fazendo um laço com as pernas, o pé direito sobre a coxa esquerda e o pé esquerdo sobre a coxa direita. A coluna muito reta, os ouvidos em linha com os ombros e o nariz em linha com o umbigo. Os braços formando outro par de asas, juntando-se as mãos apoiadas sobre os pés. A mão direita por baixo, palmas para cima, e a palma da mão direita, as costas da mão esquerda. Experimente. Quando os primeiros astronautas voltaram de sua viagem espacial, estavam abismados. Falavam de um balanço perfeito, de um equilíbrio sutil, mantendo o universo harmoniosamente relacionado. Perceberam a Terra como planeta-mãe, casa, família, espécie humana, bichos, briga, guerra, tudo fazendo parte do universo conhecido. Voltaram diferentes, amorosos, gratos. Alguns se tornaram religiosos, outros educadores. Não sei se continuam assim. Alguns desenvolvem a parte científica, procurando novos aprendizados. De tudo me ficou a imagem, hoje tão repetida em comerciais e nas escolas, da Terra girando azul, forma elíptica em torno do Sol, a mesma forma de nossas mãos em zazen. Za quer dizer sentar em japonês, e zen, bem, é o que eu estou a explicar. Tendo colocado o corpo numa posição estável, mas não muito confortável, você balança o tronco como um pêndulo. Você sabe o que é um pêndulo? Experimente balançar uma corda com um peso amarrado na ponta. Ela se move até ficar quieta, aprumada. Assim se deve fazer, é um prumo, o pêndulo. O balanço do pêndulo diminui até ficar parado. Assim é o centro do nosso corpo, estável. Eu nem me lembrava de ter escrito isso, fazem tantos anos. Deixa só me ver de que época foi esse livro. De 2004. É isso mesmo, né? Acho que é, eu já nem enxergo direito. O tempo vai passando, é 2004. Fazem alguns anos. E nós estamos aqui. Eu ainda estou aqui tentando dizer para as pessoas o que é o Zen. E às vezes é mais fácil ir pela via negativa. O que não é? O Zen não é ficar apenas observando a realidade. Não é contemplação. O Zen não é descansar. O Zen não é relaxamento. O Zen é uma palavra que o meditar toca muito de leve. Porque a palavra meditar geralmente diz, vá meditar sobre a sua vida, vá meditar sobre Deus, sobre o sentido da existência. Não é isto. Não é uma meditar sobre um assunto específico, sobre um tema. O que é o Zen? É como o gosto do sal. Se você nunca comeu sal na sua vida, e alguém disser para você o sal é salgado, você nunca entenderá, a menos que você coloque na ponta da sua língua e você perceba que o sal é salgado. A minha cachorrinha está no terraço e ela está latindo. Ela late muito porque os passeios dela ficaram muito reduzidos com a pandemia. Ela está estressada, como eu estou, como você está. Gostaríamos de estar fazendo outra coisa. Gostaríamos de estar em outro lugar e em outra circunstância.
Uma pessoa que nos ajuda aqui na casa está com a Covid. Então estamos todos em suspeita, eu, a monja Zenchu, as cadelinhas e o gato. Estamos com suspeita de possibilidade de estar com a Covid-19. O que podemos fazer? No momento é só aguardar. Não podemos nem ainda fazer o teste, porque não há tempo suficiente para que dê uma resposta correta. Aguardamos. Às vezes dá aquela sensação, será que a vida está chegando ao fim? Será que eu vou ser uma dessas pessoas que, se por acaso ficar contagiada, infectada, vou morrer? Vou ter que ser entubada? Vou passar por muito sofrimento? Vou causar muita tristeza em muitas pessoas, muitas saudades? Para alguns vai ser uma alegria. Ai, aquela monja chata foi embora. Ai, eu que vou ficar no lugar dela. Eu já fico imaginando os alunos entre si dizendo, não, eu que vou ser, eu que vou ser. E não é, ninguém vai ser eu. Ninguém vai se tornar a mim mesma. Cada um de vocês é cada um de vocês, com seu papel e sua posição no mundo. O que eu tenho feito aqui, que eu acho isso bem interessante, essa minha trajetória aqui no Brasil, desde que eu voltei do Japão, eu estou iniciando uma coisa que já existia, claro. A gente nunca reinicia nada, estou dando continuidade a vários monges e monjas antes de mim que começaram uma coisa chamada Zen no Brasil, do Brasil para brasileiros. Não apenas uma cópia da cultura japonesa de onde nós vimos. Eu venho da tradição Soto Zen, Sotoshu, que é o nome que tem no Japão a nossa ordem. Então é uma ordem japonesa. Meu treinamento foi nos Estados Unidos primeiro, e depois foi no Japão. Aí voltei para o Brasil, fiquei 6 anos num templo que fica no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, templo da colônia japonesa. E depois de 6, 7 anos, abri um espaço mais capaz de receber pessoas de todas as etnias, não tão ligados à colônia japonesa. E tem crescido, tem se desenvolvido, tenho traduzido textos para português. Eu acho importante que as pessoas entendam, não são traduções finais, não são traduções perfeitas, mas é um começo, é um princípio. E nesse princípio eu abro um portal para as gerações que virão depois de mim, que deem continuidade. Podem rever as minhas traduções, pode fazer novas traduções. E cada vez mais o Zen se torna uma coisa nossa, brasileira, não um objeto importado. Se torna uma habilidade da mente humana, independente do país, da região, da etnia, da cor da pele, do formato dos lábios ou dos olhos, do intestino. Nós não somos iguais. Nós somos seres humanos pertencentes à família humana, mas não somos iguais. Homens e mulheres também não são iguais. Entramos hoje, é dia 1º de março. O que acontece em março? Dia 8 de março. Não é o Dia Internacional das Mulheres? Não existe Dia Internacional dos Homens, dos casais, dos idosos. Fizeram das crianças e das mulheres. Por que será? Fizeram da consciência negra também. Por que será? Será que nós, mulheres, crianças, negros, continuamos sendo abusados, discriminados, excluídos? E nessa necessidade incrível de transformação, de inclusão, que é o despertar da consciência. É o despertar da mente humana.
desse reconhecimento que cada ser humano é meu semelhante, é minha semelhante. Não é igual a mim. Nossas necessidades não são as mesmas. Algumas coisas sim, algumas coisas são semelhantes. Geralmente temos 2 pernas, 2 pés, 2 braços, um tronco, uma cabeça. Necessidade de afeto, de inclusão, de trabalho, de ocupação, de arte, de espiritualidade. Mas temos etnias diferentes, maneiras diversas de falar e de ver a realidade. A minha superiora, a Oyama Shundo Dochi Orochi, também teve o seu primeiro livro, que se chamava Para uma Pessoa Bonita. Ela escrevia artigos no jornal, como eu escrevia também. E por isso virou o primeiro livro, Viva Zen. O primeiro livro dela é de 1983. Não é interessante? 1983. Foi o ano em que eu fui para o Japão, quase. Ela estava lançando o seu primeiro livro. Ela tem muitos livros editados. Eu vou abrir assim casualmente numa página. E essa página que eu abri diz Shojin, esforço constante. Uma gota d'água fura a pedra. Se fizer, consegue. Se não fizer, não consegue. Se disser que não pode fazer, é porque não se dispõe a fazê-lo. A idosa monja que me criou desde os 5 anos de idade repetia esse versinho constantemente como se fosse um mantra, uma ladainha. Se você fizer, você consegue. Se você não fizer, não consegue. E se disser que não pode fazer, é porque você não se dispõe a fazer. Forte, não é? Essa curta poesia, murmurada repetidamente em voz baixa, como se ela quisesse encorajar a si própria mais do que aos outros, fixou-se firmemente em mim, junto com a imagem da idosa monja que a cantava. Cresceu comigo, sem que eu nem mesmo percebesse. Querer é poder. Guardo estas palavras no coração e vivo minha vida seguindo este ensinamento. Os pássaros são meus verdadeiros mestres, pois me ensinam a escrever usando a boca. Certa vez encontrei esses versos por acaso. Nunca me esquecerei daquele dia. Apressei-me em comprar o livro Dharma Sem Mãos, da poetisa Junkyo Oishi, e o li com o coração palpitando e os olhos marejados. Em 1905, Manjiro Nakagawa, proprietário de uma casa de geishas chamada Sankairo, no bairro Horie de Osaka, descontrolou-se ao descobrir que sua esposa o traía. Golpeou 6 geishas com uma espada. 5 delas morreram na hora. Apenas Tsumakishi, uma jovem de 17 anos, escapou milagrosamente da morte naquela noite quente de junho. Tsumakichi perdeu os 2 braços na agressão e não pôde mais apresentar suas danças japonesas
aos espectadores. Entrou para uma companhia teatral ambulante, cujo diretor era Kimba Sanyutei, e recomeçou a vida como atriz. Depois de uma turnê pela região setentrional de Hokuritsu, a companhia chegou à cidade de Sendai, onde estava o castelo de Aoba. Ali, no jardim do hotel onde estava hospedada, Tsumakishi viu um casal de canários em uma gaiola minúscula, onde não podiam voar. Os canarinhos cantavam muito alegremente, alimentando seus amados filhotes com o bico. Tsumakichi pensou: fazem tudo com a boca. Eu também tenho uma. Se me esforçar, poderei fazer qualquer coisa com a boca. Lembrou-se então das palavras que o dono de Horie, seu antigo patrão que tinha mutilado constantemente, repetia: qualquer coisa que os outros possam fazer, estou certo que também podemos. Depende apenas de nossa força de vontade. Inspirada, Tsumakichi, que não sabia ler nem escrever, começou a estudar segurando a caneta com os lábios. As obras de caligrafia e pintura de Tsumakichi, realizadas com a boca, foram expostas em diversos lugares, como Munique, na Alemanha, e sua arte estimulou muitos deficientes físicos. Tsumakichi, que depois se tornou monja, dizia: é inegável que nosso corpo não é perfeito, mas devemos ter cuidado para não nos tornarmos deficientes espirituais. Como monja, ela recebeu o nome de Junkyo Oishi. Era amada como se fosse a mãe de todos os deficientes físicos, encarnando em sua própria vida um exemplo de esforço constante, suportado por uma fé profunda. Nós estamos passando por muitas dificuldades. Não é só você, sou eu, somos todos nós. Você tem fé profunda em você, no seu DNA, na sua capacidade de superar as dificuldades? Que se não tivesses braços e mãos, poderia escrever com a boca, com os pés ela costurava. Eu vi pessoas incríveis no Japão. E o primeiro homem que encontrei um dia num trem, que não tinha um dos braços, foi quem me levou até a porta da Embaixada do Brasil em Tóquio, porque eu não sabia ler nem escrever japonês. A compaixão não depende de braços e pernas. Não depende de um corpo perfeito. Depende de você dizer: eu posso, eu consigo. E você se inspirar na vida que pulsa toda a nossa volta. Estamos todos nessa pandemia. Talvez eu esteja com a Covid-19, não sei. Talvez eu esteja contaminada. E eu não sei como o meu organismo vai reagir. Até agora estamos bem. Pode ser também que não tenha sido contaminada. Tenho tomado muito cuidado, máscaras, janelas abertas, lavando as mãos, higienizando tudo. Mas nós não controlamos tudo. Não podemos controlar esse minúsculo, invisível coronavírus, que pode nos causar doenças gravíssimas. Não podemos controlar nossos sentimentos, nossas emoções, mas podemos controlar a maneira como respondemos ao mundo. Então não se desespere, não se aflija tanto. Aprecie cada instante da sua vida, sagrado, perfeito. Fique em casa, pratique meditação, olhe em profundidade para você mesma, seus sentimentos, emoções, a sua história. Não para ter rancores e raivas do passado, ou pensar que lá era melhor do que agora, mas para apreciar cada instante perene
e eterno da nossa existência. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho de Buda, o caminho do despertar, o caminho iluminado. Vibe